Nós nunca tivemos tão próximo como estamos agora, conversando diretamente, quase para todas as semanas, né? Em algumas semanas até mais de uma vez. Então, assim, quero desejar para vocês, para nós todos, uma boa reunião. Nós vamos fazer hoje a tratativa sobre o conselho de classe. Um conselho que, para nós, é também novidade, porque tudo está sendo novidade para nós nesse momento. Nós nunca pensamos, né, nesses 35 anos, praticamente, que eu já tenho de educação, nunca passei e nem pensei que algum dia ia passar por isso. Então, nós estamos aprendendo, todo mundo aprendendo junto, eu que já tenho esse tempinho de educação, quem está começando agora, então está todo mundo no mesmo barco. Nós vamos fazer de tudo, gente, para atender as expectativas, as perguntas, responder as perguntas as dúvidas que vocês, porventura, tenham. Mas se nós, por acaso, não soubermos, tiver as respostas para todos, nós vamos anotar, vamos buscar na SEDUC e depois repassamos para vocês. Mas tudo que nós temos até agora foi de uma web que nós tivemos ontem, foi a última que nós tivemos com o Leandro, lá da SEDUC, que foi também tratando sobre conselho de classe, sobre tudo que está acontecendo nesse momento, tá certo? Peço para vocês compreensão. Nós não vamos, nem nós enquanto diretoria, e nem vocês enquanto escola, porque nós já sabemos que cada um está fazendo o possível e o impossível, tudo que é capaz, se desdobrando muito mais do que o período quando nós estamos com os nossos alunos na escola. Eu sei de tudo isso, né? Então, vamos todos entender esse momento que nós estamos passando, entendermos os nossos alunos, entendermos as famílias dos nossos alunos, porque muitos deles, além de estar nesse momento com esse vírus, ainda muitos perderam o emprego, né? Então, é hora da gente parar e refletir no momento que nós todos estamos vivendo. Tá certo? E eu sei, conheço cada um dos diretores, conheço vários coordenadores, conheço vários orientadores, né? Eu já tenho 20 anos só aqui em Palmas, na educação. Então, assim, contem comigo, enquanto professor Adolfo, enquanto diretor regional que a gente puder fazer, enquanto aqui estiver, porque vocês podem ter certeza de uma coisa, meu pessoal. Eu sempre conto com vocês. Eu sempre conto, né? Quando a gente recebe uma tarefa, eu conto com todos vocês. Assim, eu peço que vocês contem com a gente também. Nós somos uma corrente. Cada um de nós fazemos parte dessa corrente como um elo. E essa corrente, ela é forte e vai permanecer forte. Nós temos fé nas providências divinas, no nosso Pai Celestial, que Ele vai estar sempre nos abençoando e continuará nos abençoando, para que nós, cada dia, se tornemos mais fortes, né? Como pessoas, como seres humanos que nós somos. Tá certo, meu povo? Então, contem comigo como eu conto com vocês. Vocês podem terem certeza disso. Toda vez, eu sei que eu posso contar com vocês. Então, contem com a gente também, certo? Então, nós vamos agora iniciar, passar para a Cibele, e qualquer dúvida, estamos aqui para tentar junto com vocês. A gente já faz até ideia de algumas perguntas que vocês vão fazer, algumas coisas, porque não é porque eu saí da escola e estou aqui na regional de ensino, que eu não sei o que é escola, pelo contrário, eu sei, e sei até os questionamentos que as escolas vão fazer. E a gente vai fazer de tudo para estar esclarecendo essas dúvidas. Tá certo? Então, vamos lá. Cibele, é com você.
Estamos a viver momentos particularmente delicados. O desafio que temos pela frente é muito exigente e, por isso, tem-nos preocupado profundamente. O mundo está a mudar. E percebemos nitidamente que a nossa vida também. É facto bem sabido que a situação económica e financeira tem vindo a afetar sistematicamente a vida de todos nós. Entretanto, ficamos com a sensação que todo o esforço que temos vindo a fazer para acompanhar essa mudança tem sido em vão. Como consequência, estamos aos poucos a perder a esperança num futuro melhor. Não obstante a tudo isso, o nosso dia-a-dia tem-nos transmitido pouca confiança e temos sentido também a falta do entusiasmo necessário para recuperar a nossa capacidade de resposta ao presente desafio. É preciso fazer alguma coisa. O momento é agora. A sua alma é grande. Você é capaz de muito. Muito mesmo. Basta mergulhar dentro de si, acreditar no seu poder e agir. O momento é agora. Siga em frente. Você é capaz. Você é tão capaz que, quando souber do quão capaz é, vai ficar extraordinariamente maravilhado. O momento é agora. Boa tarde, pessoal. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem, né? Eu vou passar agora a pauta que a gente vai ter hoje. Então, nós vamos ter, né, durante a web, e eu pretendo fazer ela bem rapidinho, porque é web, vocês estão cheios de serviço. 4 momentos. Primeiro momento, a gente vai falar do profissionalismo em tempos de virtual, né? É o que a gente está vivendo agora. A gente precisa fazer alguns acordos, quanto diretoria regional e quanto unidade escolar. A gente vai tratar desse tema. Nós vamos falar do conselho de classe do primeiro bimestre de 2020, que é o tema norteador da web. Foi por isso que a gente fez esse momento com vocês. Vamos falar também, depois do conselho, das fichas de monitoramento. Tem uma supervisora aí preparadérrima para sanar as dúvidas, porque eu sei que tem escola ligando e com dúvida. E depois tem o momento do bate-papo, tá? O que eu vou combinar com vocês agora é que vocês anotem as perguntas, ou pode até deixar no chat. Durante o momento das explicações, vocês podem até escrever lá no chat a pergunta que tem um assessor anotando as perguntas para a gente, mas a gente só vai parar o web no momento final, para que a gente não se estenda muito nas explicações, porque senão vai e volta e a gente perde a linha de raciocínio. Nossa primeira ponto aí na pauta é o profissionalismo em tempos virtuais. A gente está utilizando muito a imagem da gente,
né, e aí aconteceram coisas que não foram com vocês, graças a Deus, né, a gente verificou nas webs anteriores que foram a nível de estado, então vocês realmente estão de parabéns, a fala do Adolfo aqui foi pouca parabenizando vocês, mas a gente vai fazer esses ponderamentos, porque daqui para frente é uma forma que a gente vai trabalhar e muitas vezes vocês vão ser convocados a participarem de forma a nível de estado e de repente até nacional, porque a gente já vem participando aí de algumas webs. Então a imagem é importante. Eu vou relatar algumas coisas que a gente viu para que vocês fiquem mais atentos, não é chamando a atenção de vocês, porque não aconteceu, graças a Deus, repito, com a equipe, né, da DRE, com vocês, da DRE de Palmas, mas a gente tem que cuidar. Então, em momentos de web, geralmente o pessoal deixa a câmera para você. Se você estiver fazendo alguma coisa que não seja pautada nesse momento e você está desfocado da imagem, fecha o vídeo, né, você vai continuar escutando a web, mas não vão estar vendo o que você está fazendo. É que muitas vezes fica no teto, ou fica embaixo, ou a pessoa até não está com uma roupa adequada, né? Então, esse tipo de cuidado a gente tem que ter, mesmo porque essas webs estão sendo gravadas. A forma da gente evidenciar o trabalho da gente é deixando esses momentos de reuniões disponível, tanto é que a DRE tem um canal agora. Então, nós vamos tomar cuidado, e principalmente quando a web não for com a gente, né? Que ela for a nível estadual. Porque quando é com a gente está fazendo o trabalho de editar. Por isso, aquele dia o vídeo demorou um pouquinho mais. Eu e o Lucas ficamos olhando para ver se tinha alguma coisa que nos comprometia, vamos dizer assim, ou que não estava legal, para que vocês ficassem bem, né? Para que a gente ficasse bem, mesmo porque fica disponível numa rede social, né? Ou numa página da internet e não é legal. É a imagem de vocês. Então, conta muito o nosso comportamento e a aparência. Eu acho que isso é bem tranquilo. Quando a gente fala aparência, né? A gente não pode estar com qualquer roupa, a gente não pode estar de qualquer jeito, né? E focar a câmera na gente, tentar visualizar se a gente está bonito na fita. Tá todo mundo bonito? Eu, de vez em quando, olha aqui o que eu falo. Esse dia para trás, na última web, meu cabelo estava desse jeito assim. Aí eu rindo, eu falei, ô Lucas, corta isso aí. Mas é para que vocês tenham esse cuidado, porque é a imagem de vocês. E vai aparecer muitas vezes, tá bom? Uma coisa que eu queria combinar aqui, em tempos virtuais, o que a gente usa? A comunicação pelas redes, né, que são o WhatsApp, os grupos de WhatsApp e o e-mail, o SGD. Pessoal, informações estão vindo muito rápido. E para que vocês não percam as informações, o meio mais rápido são os grupos. Porém, né, está se perdendo algumas informações aí. Então, eu vou pedir atenção para vocês, né, com relação, principalmente à equipe gestora, a esses grupos de WhatsApp. A gente está procurando fazer das duas formas e seguindo um padrão. Nós aqui da Regional nunca marcamos uma web no mesmo dia. A gente está procurando deixar um espaço para que vocês possam se planejar. Mas não é isso que está acontecendo a nível de estado. Às vezes a web vem para aquele momento. E aí é ruim quando vocês perdem a informação. Então, atenção ao grupo do WhatsApp. Eu estabeleci uma estratégia comigo. Então, grupos que são importantes, ou pessoas que são muito importantes para mim, eu coloquei um toque diferente. Porque eu sei que quando tocar a música diferente das minhas mensagens rotineiras, é algo muito importante. Aí eu vou verificar e anoto as informações. Talvez seria uma estratégia para que a gente não se perca no mar de informações que está vindo para a gente. Ok? Mas isso cada um estabelece a sua estratégia aí. Então, vamos cuidar da nossa imagem, porque nós vamos estar aparecendo em rede, seja com formações da SEDUC, seja com convocações da gente. Hoje mesmo essa web está sendo gravada. O único cuidado aqui é que a gente faz uma edição, tá bom? O que convém mostrar ao público está lá, e a questão da gravação também é para as escolas que não têm acesso à internet, elas podem assistir em um outro momento, então fica registrado as informações, tá bom? Outra coisa que nós vamos combinar, antes de eu ir direto à pauta do conselho, é com relação à frequência que vai ser liberada depois no final do web. Então, toda web da gente, a gente precisa de uma frequência e de saber quem é a escola e quem está participando, isso será liberado ao finalzinho. A hora que todo mundo der tchau, eu libero o link, vocês vão lá, preenche, depois pode sair da sala. Combinamos assim? Então, a gente vai começar a falar agora
do conselho de classe. Gente, alguma dúvida com relação a essa questão dos comportamentos? Se tiver, faz aquele vizinho, né? Coloca lá no chat, que a gente combinou que ia parar depois, tá bom? Se tiver ou alguma questão, pode perguntar. Nós vamos tentar responder. Gente, o conselho de classe é para acontecer no dia 11, tá? Ele permanece com a mesma estrutura que foi na orientação do início do ano. Vocês lembram que vocês receberam um documento orientativo no início do ano letivo, que falava do conselho de classe e orientações pedagógicas? Neste documento, ficava acordado que o nosso conselho de classe teria 3 momentos. Lembra lá? Era o pré-conselho, o conselho e o pós-conselho. Então, segue essa mesma estrutura. O que ficou definido é que dia 11 nós temos o conselho, mas vocês têm 2 momentos a serem realizados. Sibeli, mas não vai dar tempo. Gente, busque a estratégia que vocês assim fizerem, né? Eu creio que muitas escolas vão usar os meios virtuais para fazer isso. Não esqueçam da frequência, do mesmo formato que a gente fez aqui. Se vocês tiverem dificuldade de fazer um forms ou coisa e tal, busca a assessoria da gente, tá? Mas a gente aqui fez através do Google Forms, vocês vão preencher o link e a frequência vai estar ali. Por quê? Porque a escola vai precisar evidenciar que ela fez o conselho de classe. E a forma de evidenciar é a ata que alguém vai fazer, né? Ou se vocês conseguirem fazer uma gravação, basta ser uma evidência, e a frequência, ok? Então, o conselho permanece com os 3 momentos, sendo um pré-conselho, que eu não sei se alguma escola fez, creio que vocês já, né, devam estar se preparando para isso, o conselho em si, dia 11, né, e o pós-conselho, ok? Isso, acho que está bem desenhado para todo mundo. Outra coisa sobre o conselho de classe. Após esses 3 momentos, eu preciso dar um retorno para a família. Pessoal, muito zelo nessa hora. Você não precisa mandar o plano de intervenção todinho, mas você precisa comunicar aos pais e aos alunos o que serão as ações da escola, o que cabe para os alunos, o que cabe para a família, o que cabe para a escola. Porque no momento de conselho, a gente debate a nossa situação. Né? Qual foi a dificuldade? A dificuldade foi chegar até o aluno, teve aluno que não entregou atividade, o que nós, quanto escola, vamos fazer, o que a família precisa fazer. Então, serão as ações elencadas, né? Se tiver algum pai que pode participar, é legal convidar, é legal disponibilizar o link nesse momento, né? Lembrando que nada aqui a gente imagina no presencial, mesmo porque a gente tem que seguir o decreto do governador, e ele proíbe esse tipo de atividades, tá, pessoal? Ninguém aqui está pedindo para chamar pai, mas se tem um pai que domina os recursos e quer participar, por que não? Né? Aliás, o conselho, ele tem essa normativa, vamos dizer assim. Então, quanto mais gente participar, seja aluno, seja pais, seja comunidade escolar, mais transparente é um conselho e mais ele vai ter sucesso, vamos dizer assim. Então, o objetivo do conselho não se alterou, continua a ser a melhoria da aprendizagem dos alunos. Então, todo o foco do planejamento permanece, né, do conselho permanece o mesmo. O que muda é o formato. De vez eu estar fazendo um conselho presencial, eu faço agora um conselho virtual, um conselho e-mail, eu não sei quais vão ser os recursos. Eu estou até curiosa para saber como foi que vocês pensaram isso, né? Para mim fica bem claro, eu usaria, se fosse possível, a questão da sala virtual para estar batendo um papo e tudo mais. E eu acho que a gente já está dominando muito bem esse processo. Então, o que muda no conselho de classe é o modelo que vamos fazer, mas ele continua tendo as 3 fases e ele continua tendo os mesmos objetivos, que é ver o que eu preciso melhorar e estabelecer um plano, né, de intervenção para que os resultados melhorem, ok? Acho que isso ficou bem definido para todo mundo, né?
É nesse momento também que a gente estabelece algumas estratégias de aproximação. Eu sei que vocês estão passando por dificuldades de alguns alunos, né, de algumas famílias. Então, nesse momento, eu creio que eu nem vou ficar me adentrando muito nessa questão, porque eu creio que vocês, quanto escola, têm muito mais experiência que a gente, né, das dificuldades, e se era difícil ter os pais, né, na escola de forma presencial, imagina, né, agora com essa pandemia. Pessoal, o EJA fecha, né, em agosto, que é uma preocupação, então a gente tem que ter preocupação com relação a isso, mas o conselho de classe, o resumo, né, do conselho de classe é bem isso. Nós precisamos, né, seguir os modelos aí e registrar isso muito bem. Então, com relação ao conselho de classe, essas foram as colocações da CEDU, que o Leandro fez uma web com a gente, tem os slides, eu não vou utilizar os slides dele, mas vou disponibilizar, assim que a gente fechar aqui, eu disponibilizo os slides no grupo de diretores, tá? Tanto do interior quanto de Palmas da sede. O foco hoje aqui é o conselho para os terceiros anos, né, para aqueles alunos que já voltaram de forma não presencial para as atividades da escola. Eu sei que tem muita escola com dúvida com relação a não ter atividade ou o aluno não ter entregado. Pessoal, o que eu queria que vocês tivessem consciência, e até vou dar uma dica, até porque eu sei que vocês vão enfrentar esse impasse quando for direto com o professor. Porque o professor, nós, né, não vamos dizer o professor, nós temos o fazer pedagógico que vinculava a nota ou um parecer sobre o desenvolvimento do aluno com uma atividade avaliativa. E o que aconteceu nesse momento de pandemia? Muitas atividades que foram demandadas para os alunos, a gente ainda não conseguiu ter retorno, não é isso, gente? Né, a gente está em busca dessas atividades, é uma garimpagem para pegar essas atividades. Porém, o que eu queria até falar claramente, pedir licença para falar claramente. Vocês vão ver que nas fichas de monitoramento, que Sayonara vai falar daqui a pouquinho, a gente tem uma quantidade de aulas que foi do início do ano letivo até parece que o dia que o governador fez o decreto, em março. E nesse período foram 40 dias de aulas. Se a gente tivesse normalmente, teria apenas mais, acho que 20 dias e poucos de aula para fechar o primeiro bimestre. Ok? Então, se faz uma comparação, se supõe-se que a escola, né, que a equipe já teria condições de fazer uma prévia do que esse aluno fez nesses 40 dias, tá? Então, porque se a gente vincular agora, não estou dizendo que não possa, sim, se eu tenho uma atividade avaliativa, se eu tenho um retorno, né, mas se eu vincular agora a dar uma média para o aluno, ou deixar o aluno com 0, porque ele não me devolveu uma atividade do não presencial, o questionamento vai ser o que foi feito durante o presencial. Porque a gente sabe que a avaliação, ela é contínua. Então, desde o primeiro dia de aula, nós, quanto equipe, né, temos a capacidade de dar um parecer técnico sobre aquele aluno. É isso que eu quero que a equipe pedagógica e a equipe gestão tenha de posse, é o argumento. Então, nós tivemos um período presencial de 40 dias. E o questionamento muitos professores ou muitas equipes estão pautadas na atividade que foi entregue e não houve retorno, tá? Então, vamos pensar, vamos refletir. Não estou dizendo que vocês falem para o professor que ele tem que dar nota. Não, não é isso. O que eu quero é que vocês façam um momento de reflexão durante esse conselho do que foi os 40 dias presencial, se caso acontecer de alunos que não entregaram as atividades, ok? E se houve isso, né, mais vale um plano de intervenção, porque eu tive durante 40 dias com o meu aluno e eu não sei um parecer dele. Mesmo que for um parecer ruim, eu tenho condições, quanto profissional, de fazer um parecer.
tá, pessoal? Então, vamos ficar atento a isso. Então, o conselho acontece no dia 11, não existe, né, outro formato ou mais tempo para eu conseguir atividades, porque a SEDUC fez o cálculo de quantas horas aulas foi dada nesse período presencial, né? E se a gente usar a lógica, faltava apenas 20 dias para a gente fechar o primeiro bimestre. O problema foi que a gente teve uma parada muito grande, né? Quase 90 dias, eu creio, de parada. E isso deixou a gente meio desnorteado do processo. Mas nós não podemos jogar fora tudo que foi feito nesses 40 dias. A minha preocupação, eu peço licença para ser sincera, é porque a escola tem trabalhos belíssimos. De repente, vocês jogarem fora os trabalhos que vocês fizeram durante esses 40 dias, o que não é justo, pois a escola teve um trabalho, sim. Vocês começaram com toda a garra e planejamento. Então, eu quero que vocês se munam dos argumentos para trabalhar com a equipe de vocês, para trabalhar com esse professor que talvez esqueceu esse período, né? Para que ele tenha esse olhar, para que ele não jogue isso fora, ok? Ninguém está dizendo aqui que é para dar nota para aluno que não tem, né, desenvoltura, mas nós precisamos considerar que existem alunos que durante esses 40 dias, né, tiveram desenvoltura e durante a pandemia, de repente, tiveram problemas sérios, até com parentes doentes. Tá? Que é o que a gente faz quando a gente está de forma presencial. Pessoal, sobre o conselho de classe, é isso que eu tenho para falar. No final da web, a gente vai disponibilizar os slides, que vem direto da SEDUC, que foi o Leandro que fez, com mais alguma coisa, mas o resumo geral, né, da ópera é isso. Agora eu vou chamar a Sayonara, né, que ela vai entrar aqui para falar do monitoramento. Tá? E no final a gente para as perguntas, que assim fica mais rápido, eu não tomo tanto tempo de vocês. Então, se tem pergunta, já vai, né, deixando elas prontas bem aí. Boa tarde, gente, tudo bom? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Ok, muito bom ver vocês. Povo bonito, saudade de vocês. Sim, ok. Amém. Então, vamos lá para apresentar. Vamos agora falar um pouquinho sobre os instrumentos que vocês receberam. Nós temos aí 3 instrumentos. Cada instrumento tem tem o seu foco, tem seu objetivo e tem seu prazo também. Então, primeiramente é o objetivo desse instrumento, né? A secretaria encaminhou para nós. E tem como objetivo maior a gente acompanhar, a gente ter como parâmetro como é que essas atividades elas estão acontecendo, de que forma nós estamos fazendo, se estamos ou não acertando, o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa articular juntos, como disse o professor Adolfo muito bem, é um aprendizado constante. E para a gente, né, dar continuidade ao nosso trabalho, a gente precisa estar avaliando todo o passo a passo que a gente está fazendo. Então, e a melhor forma é monitorar, é orientar, é enxergar, né, o que está sendo bom e o que ainda precisa de ajuste. Eu vou abrir aqui o primeiro instrumento para a gente poder ler. E aí a gente vai explicar passo a passo cada um, o que ele diz, como é que nós vamos estar respondendo, porque tem uma parte, todos vocês já devem ter acesso, já devem ter dado uma lida, né? Tem a parte ali da escola, que vocês vão ter que responder para nós, tá bom? Eu vou abrir aqui para a gente poder analisar um a um. Tudo bem, gente? Então, vamos aí analisar o primeiro instrumento. No primeiro instrumento, a gente vê o quê? Tem a parte da diretoria regional, que vocês não precisam se atentar para isso, pode deixar que a gente vai fazer aqui, conforme as indicações de vocês, o preenchimento. Aí vem a parte da unidade escolar, o nome da escola, isso aqui certinho, né? E o primeiro instrumento, ele se refere ao diagnóstico. Lembram? E no início, quando se falou o retorno das atividades não presenciais,
foram colocadas, as aulas remotas, né, foram colocados, foi solicitado, na verdade, né, para a gente fazer um diagnóstico. O que seria esse diagnóstico? Né, e principalmente, assim, totalmente focado às terceiras séries do ensino médio. Quantas turmas, quantos estudantes, os que não retornaram às aulas não presenciais, os que utilizam outras ferramentas tecnológicas, se tem ou não acesso à internet, quantos necessitam de material impresso, quais são os estudantes que dependem do transporte escolar para receber e encaminhar esse material, roteiro de estudo. Então, isso aí é aquele primeiro levantamento que todas as escolas fizeram, né? Então, vocês vão pontuar aqui, neste momento, exatamente isso. Quantas turmas de terceira série, quantos estudantes, quais deles têm os que retornaram ou não retornaram, né, às aulas não presenciais, quais são os estudantes que utilizam outras ferramentas tecnológicas e, né, a questão da internet, e é isso aí. Depois vai vir, a unidade escolar teve algumas iniciativas para o retorno e permanência dos estudantes nas aulas ou não presenciais. Então, antes disso, antes de todo esse processo, vocês tiveram algum contato com o estudante? Como é que vocês fizeram? Qual foi a organização da escola? Ou um professor mesmo, ele tem esse grupo, ele teve esse acesso, ele teve essa iniciativa. Lembrando que esse questionamento aqui, gente, já vem direto nos auxiliando e já vem direto também como algo que vai nos ajudar lá no Prêmio Gestão, no PGE. Olha essa coisa maravilhosa. E muitas escolas antes, né, teve essa iniciativa, teve contato com os seus estudantes, não perderam uma palavra motivacional, esse contato com a família, ou mesmo alguma atividade que vocês resolveram fazer com os estudantes, já pensando mesmo no Enem, as próprias atividades do Tô no Enem, Tô em Casa no Enem, que vocês auxiliaram, que vocês motivaram, que vocês estimularam os estudantes de vocês, tá? Aí vem a parte dos servidores e professores da unidade escolar. Aqui, no caso, a escola vai informar o número de servidores que possuem acesso à internet, quantos professores tem, quantos da equipe gestora tem e administrativo. Porque nós temos também situações que temos professores que não têm, né? Realidade, não têm acesso à internet. Nós temos também, dentro da própria equipe gestora, administrativo, de todo o corpo da escola, nós sabemos que tem aqueles que ainda não têm esse acesso à internet. Aí, como é que nós pensamos? Qual foi a nossa organização para isso, né? Para poder atender a esses servidores, para poder chegar às atividades, chegar a este momento lá com nossos estudantes. Os que não possuem acesso também, vocês vão mencionar aí, os que têm e os que não têm. Aí, não possui acesso à internet, encontram-se no quadro de risco e necessitam de atenção especial para a realização do trabalho? Quantos professores estão no caso de risco? Quantos da equipe gestora e do administrativo? Isso aí, vocês podem observar que existe isso, que é uma realidade nossa, por isso que nós estamos colocando o instrumento como um parâmetro, que vocês podem ver que vai acabar sendo mesmo. Como é que está a realidade da nossa unidade escolar hoje? Com quem que eu posso contar? Né? Com quem que ainda tem dificuldade? O que nós podemos fazer para dar essa qualidade para esse nosso servidor também, que possa estar auxiliando nossos estudantes e a família? Os que trabalham em home office, quantos professores estão trabalhando? Aí, quantos da equipe gestora e do administrativo? Que estão lá dentro dentro do decreto que vem assegurar esse trabalho. Os que utilizam as ferramentas na unidade escolar. Então, eu não tenho acesso, eu não estou em trabalho remoto, eu não sou grupo de risco, eu posso, né, eu não tenho, mas eu posso, eu me disponibilizo a ir para a unidade escolar. Então, quantos estão utilizando as ferramentas da escola? Quantos professores, quantos da equipe gestora e do administrativo, tá? A unidade escolar teve iniciativa quanto ao desenvolvimento do trabalho dos servidores?
Então, aqui, que iniciativa é essa, Sayonara? É justamente isso, pensando aqui atender a esses profissionais que precisariam também dar continuidade, fazer esse trabalho mesmo de casa, né, para poder ter o contato com o estudante nesse momento que se pensou no retorno das aulas não presenciais. Então, o que é a escola? Como é que a escola se articulou? Como é que a escola planejou, né, para dar esse apoio aos servidores para que haja a eficácia, a eficiência, né, pelo menos pensamos que nosso planejamento é para isso, quanto ao desenvolvimento desse trabalho junto dos nossos servidores. E aí vocês vão detalhar, coloquem, porque não é para dizer se foi certo, se foi errado. O instrumento, ele vem para a gente tomar pé, para a gente conhecer como é que vocês estão enquanto escola. Quantas pessoas tem, quem que a gente pode ver, como é que o diretor pode contar, quem é que está apoiando, assim, dentro da equipe, como é que essa equipe está funcionando, para que a gente possa também auxiliar vocês da melhor forma possível, mas aí já com dados mais concretos, mais palpáveis. E lembrando que cada atividade, cada iniciativa da escola, seja com o servidor, seja com o pai, seja com o estudante, vocês podem utilizar e devem utilizar para lá no relato de vocês de experiência do PGE, tá? Ok? Então, esse aí é o primeiro. E aí, diante do que vocês responderem aqui, vocês vão aqui, nessa parte do feedback, vocês vão colocar as atividades, são as iniciativas que vocês fizeram diante de todo esse questionamento, e os pontos fortes que vocês tiveram, mesmo com tudo isso, mas vocês podem se elencar aqui. O que eu tive de forte? Eu tive algum parceiro? Eu tive alguém, a própria escola, pessoas que eu nem imaginava, mas veio, que fez a diferença, que nos ajudou. Quem? Os pais, algum pai veio e se colocou disponível da escola para ajudar na parte mesmo do recurso tecnológico, algo que poderia contribuir, ou na própria outras sugestões dentro do grupo de WhatsApp, que veio validar e veio dar um maior respaldo das nossas atividades. Então, isso aí a gente pode estar elencando. O que vocês veem? E quais são os desafios que vocês encontraram? Teve alguns desafios? Com certeza, muitos, né? Mas, e aí? Aí a parte, vocês vão pontuar até aí. A parte de orientação, encaminhamentos e prazo é o que a gente vai fazer mediante o que vocês responderam. E depois a gente vai dar um retorno para vocês, e aí que a gente vai encaminhar para a SEDUC. Então, este é o primeiro monitoramento, tá? Que a gente deu o nome de diagnóstico. E esse monitoramento, gente, cada um desses monitoramentos, vocês podem observar que ele está dentro desse período de 29 a 31 de julho, desse primeiro momento. Por isso que, mais uma vez, eu volto a falar que é um parâmetro para a gente enxergar realmente a escola. Então, a secretária ela precisa enxergar a escola, né, a nível de Estado, como é que está isso, como é que está acontecendo. Primeiro, porque está tudo muito incerto, a gente não sabe como é que, se o nosso cronograma previsto, ele realmente vai ser concretizado, ou não, né? Torcemos que sim, esperamos que dê tudo certo. E aí? Aí nós temos um prazo. Esse primeiro monitoramento, nós temos um prazo de 6 a 13 de julho. Quer dizer, 13 de julho, nós aqui, enquanto regional, precisamos encaminhar para a SEDUC até às 18 horas. Então, precisamos que vocês nos encaminhem esse primeiro instrumento aqui, diagnóstico, até amanhã. Se possível, até amanhã. Porque, na verdade, você já tem esses dados. Eu tenho certeza que você já tem todos esses dados. Então, não vai dar muito problema para vocês. Porque a gente tem que corrigir, a gente tem que verificar e dar um feedback para vocês. E sexta-feira, nós vamos ter a sexta-feira para fazer esse trabalho. Então, amanhã vocês têm até à tarde para estar nos encaminhando. Aí, sexta, a gente faz aqui o da regional, a gente dá a devolutiva para vocês, e segunda-feira a gente quer encaminhar para a SEDUC, ok?
Joia? Então, esse é o primeiro instrumento. Agora, nós vamos passar para o segundo instrumento. O segundo instrumento, nós temos aí o período de 14 a 21 de julho, né? A partir do dia 14 ao dia 21. Se vocês... a gente depois vai fechar também uma data para vocês nos entregarem. E, assim, se a escola já está fazendo, a escola, vocês têm acesso a esse instrumento. Terminou, pode encaminhar para a gente. Se não tiver nenhuma dúvida, né, quanto ao instrumento, quanto ao questionamento, mas vocês podem estar entregando para nós tranquilamente, tá bom? Então, vamos lá, o retorno de atividade. Primeiramente, vem lá o segundo monitoramento, a gente vai preencher a data, o diretor regional, unidade escolar, município e tal. Aí vem retorno de atividades não presenciais da SEDUC. Aqui vocês vão colocar. A proposta foi bem compreendida pelas unidades escolares. Nós tivemos aquele momento que todo mundo teve, quando foi apresentada a proposta, né? Nós participamos todos juntos. Então, aquele momento foi bom, foi produtivo, foi compreensivo, eu consegui tirar minhas dúvidas, eu consegui ter um norte para o meu planejamento, para realizar as atividades não presenciais, as aulas, iniciar as aulas não presenciais para as turmas da terceira série. Como é que foi isso? Como é que eu me senti nessa proposta? Como é que a escola se sentiu? Então, vocês vão lá descrever as orientações realizadas pela SEDUC para os professores, diretores, coordenadores pedagógicos e orientadores atenderam às expectativas? Lembrando que nós tivemos momento, né, com todos esses atores aqui, esse público. Então, aí vocês vão dizer como é que vocês sentiram aquele momento junto à SEDUC. Se foi válido, se eu consegui atender, se clareou, se me ajudou. Então, discorram bem, muito bem isso aqui. As estratégias de acolhimento. Bom, eu particularmente, eu vi muitas estratégias maravilhosas. Realmente, vocês estão de parabéns. Maravilhando cada ação de acolhimento. Eu fiquei encantada, viu? As escolas que eu pude ver, vocês colocaram, os coordenadores têm um grupo, que muitos colocaram lá, cada iniciativa maravilhosa. Então, as estratégias, né, foram ótimas. E está aí, cada realidade, cada escola irá colocar aqui, bem detalhadamente, como é que vocês realizaram essas atividades de acolhimento, como é que a unidade escolar se organizou para este retorno das aulas não presenciais, não só no dia, mas também o antes, né? Vocês acolheram, não foi só os estudantes, vocês acolheram os servidores, acolheram os professores, acolheram assim mesmo, nós nos acolhemos, que é importante, né? Nós nos acolhemos também, nós nos motivarmos também para poder fazer esse momento final, que foi o acolhimento, aquele momento quando os estudantes ou os pais foram buscar as atividades. Então, isso aí é show. Então, é um momento que vocês precisam detalhar. Observem, gente, que esses instrumentos, eles vão servir também para o detalhamento, aquela adaptação lá no projeto político-pedagógico. Porque tudo que eu for colocar aqui, eu preciso também mencionar lá. É o fazer de vocês. É o que vocês pensaram, é o que vocês planejaram, e isso também, com certeza, com essa lesura aí, com essa objetividade no momento que vocês vão discorrer esse trabalho, ele também vai contribuir significativamente para o prêmio de gestão. Olhem só quantas atividades vocês vão perceber que vocês estão fazendo, tá? Aí vem o planejamento, roteiros de estudo. Tudo isso foi feito, foi trabalhado e orientado no momento lá com o pessoal da SEDUC e depois com a gente também, né? Em alguns momentos. Os professores estão planejando, visando atender o cumprimento de carga horária. Aqui eu quero fazer um diferencial. Lembrando que vocês têm as orientações sobre o retorno às aulas, que foi encaminhado pela professora Adriana, onde coloca lá, vem uma tabela mostrando, né, toda a carga horária de cada modalidade de ensino.
Aqui foi colocado pela SEDUC de uma forma geral, essas 132 horas, né? Pensando-se a nível geral, mas nós sabemos, quero aqui chamar a atenção às nossas escolas aí, nós temos uma carga horária para o ensino médio regular, nós temos uma carga horária para o ensino médio novo, o ensino médio, o novo ensino médio, né? Nós temos aí uma carga horária do fomento diferenciada e temos também a do campo. Então, o ensino médio, ele faz esse diferencial. Então, vamos pegar aquela tabelinha e corrigir aí. Eu não posso trabalhar em cima somente das 132 horas que está aí. Eu tenho que responder em conformidade à carga horária que eu sigo, da minha instrução normativa, tá? Que eu sigo. Então, no caso, ensino médio regular é uma situação, fomento é outra situação, novo ensino médio é outro, e o campo também. Temos que pensar por aí, tá ok? Aí vem, os planos de aula estão sendo inseridos no SGE? Bom, nós já tivemos vários questionamentos sobre essa situação. Primeiro momento, né, nós recebemos, até o técnico mesmo do SGE, a gente procurando, porque muitas escolas nos solicitaram, e aí, como é que faz esse registro, se registra ou não, como é que a gente faz a distribuição? Vocês já estão organizados quanto à distribuição, é claro, todas as escolas estão dentro do planejamento, distribuir a hora-aula de acordo com os 6 dias, que é de segunda a sábado, aquele montante que vocês já sabem, a distribuição da carga horária. Porém, a questão de inserir ou não no SGE. No início, o primeiro momento foi aguarda, né, porque vai vir um documento, e esse documento vai chegar, mas nós tivemos dois momentos lá com a SEDUC, com o próprio Leandro, até a Sibeli já mencionou, já foi mencionada aqui em algumas lives que a gente fez, em alguns momentos, que o próprio Leandro diz, pode-se iniciar o registro em conformidade à distribuição da carga horária, tá? Porém, a gente tem, assim, vai chegar esse documento, e ele mesmo fala assim, vai ter o documento, mas não vai ter grandes alterações, nós não sabemos, nós não estamos com esse documento em mãos ainda, né? Então, o que a gente pede para vocês? Ter esse cuidado. É importante, eu, professor, eu preciso ter o meu plano de aula arquivado para mim, em algum lugar, até para garantir o meu trabalho. Então, eu não posso só, diretamente, inserir só lá no SGE. É importante a gente ter essa reflexão com nossos professores. Não é fazer 2 vezes. Ah, Sayonara, eu vou mandar então, os professores vão chiar porque vão fazer 2 vezes. Não é fazer 2 vezes, gente. A gente tem que ter cautela. O nosso sistema, ele vive fora do ar, ele tá no ar, e às vezes ele dá aquele pane, e a gente sabe disso. E é um momento que a gente precisa ter evidência. Eu preciso me certificar que em qualquer momento, se alguém me pedir alguma evidência da minha aula, do meu trabalho, com meus estudantes, eu tenho como mostrar. Então, não custa nada a gente ter esse arquivo pessoal e depois eu vou lá e vou preencher lá no SGE. É uma sugestão que a gente dá em forma de cautela, de resguardo, de se blindar mesmo, tá? Porque a gente não sabe como é que tá. Hoje, se diz, está aberto, pode iniciar. Mas muitos a gente já ouviu, como a gente vai inserir, está fora do ar, não grava. Então, dá muito pano, e às vezes a gente fica até chateado com essa situação. Mas eu, como professor, eu preciso ter esse arquivo para mim. Eu não posso me negar a ter esse arquivo. Não posso simplesmente ter só lá no SGE e inserir e pronto. Né? Cuidado. É uma reflexão que a gente faz, é uma sugestão que a gente faz, uma orientação, tá? Para a gente ter essa cautela e a gente se blindar enquanto escola. Mas fica a cargo de vocês que vão discutir isso aí. A coordenação pedagógica está acompanhando o planejamento e cumprimento da carga horária, das atividades que está sendo trabalhado? Claro, com certeza, está tendo. De que forma? Como é que isso está se dando? E aqui também eu abro
uma margem aqui para as escolas de fomento, não só a coordenação pedagógica, também podemos incluir aqui os coordenadores de área, que dão esse apoio ao coordenador pedagógico, tá? E os demais, porque eu me refiro aqui aos coordenadores de área do fomento, porque nós temos aí a parte diversificada também. Então, é muito importante também inserir os coordenadores de área. Para as escolas regulares, a coordenação pedagógica. Como é que isso está sendo feito? De que forma está se pensando? Então, é muito bom vocês detalharem esse monitoramento, a frequência, a entrega das atividades, esse cumprimento aí dessa carga horária, que muitos de vocês estão fazendo até planejamento interdisciplinar, que pode ser contado também dentro da carga horária, né? Aí vem, a unidade escolar assegura o acompanhamento contínuo e constante da participação dos estudantes nas atividades não presenciais? Sim ou não? Né? E quais? Como é que é feito? Como é que a escola pensou nesse assegurar aqui esse acompanhamento contínuo e constante? Né? É até bem forte, né? Quando a gente fala assegurar virtualmente esse acompanhamento. Mas não é impossível, né, gente? Não é impossível. A gente pode ter, para isso a gente tem os parceiros, para isso a gente tem que puxar mesmo aí dos pais, essa parceria, os grupos aí de atividade de WhatsApp, vocês estão desempenhando aí cada atividade, o próprio aluno, apoiar o outro, usar como monitoria aí, um estudante ajudando o outro, e aí, você fez, não fez, como é que tá? E a gente vai tendo esse controle aí, que não é fácil, mas, assim, da forma como vocês pensaram, como é que vocês pensaram, ou então, não, por quê? E por quê? E por que não? Mais ou menos, não tem um meio termo, mas eu posso dizer, olha, infelizmente, não está na totalidade. Se não está na totalidade, então vamos colocar aí a porcentagem. Vamos trabalhar com nossos dados aí. Quantos? Eu tenho certeza que eu estou acompanhando essa participação, como é que eles estão entregando, se está tendo ou não, tá? Vamos fazer esse parâmetro. Não tenham receio de colocar o que vocês estão vivendo, porque é a forma também da gente depois verificar e ajudar. Encontrar meios juntos para que a gente possa suprir essa necessidade, porque a gente nem sabe como é que vai ser daqui para frente, né, colegas? Mas estamos juntinho para chegar aí. Mantém canais de comunicação abertos com os estudantes e pais? Com certeza, muitos de vocês aqui tem. Tenho certeza que quase todo mundo. Né? Aí vocês vão colocar, quais os canais que vocês têm? Tem alguma dificuldade? Como é que tá? Coloquem. Envolve os pais na realização do roteiro de estudo para possibilitar engajamento dos filhos. Isso aqui é muito importante, isso aqui é ótimo. Né? Se tem algum pai que veio, que ajudou vocês, olha, meu filho está assim, eu dou essa sugestão, maravilha, show. Show de bola se vocês têm algum pai, conseguiram para ajudar vocês nesse roteiro. Se não, mas como é que a escola pensou nesse roteiro bem detalhado, bem explicativo? Aí, mais uma vez, a gente quer falar um pouquinho aqui da objetividade do roteiro de estudo. O roteiro de estudo, ele serve exatamente para direcionar o nosso estudante que está lá, na casa dele, às vezes, sozinho, não tem acompanhamento, não tem um recurso da internet, não tem acesso a um link, não tem como pesquisar, a não ser aquilo que chegou para ele, e aquele que tem, ele tem dificuldade, ou ele está desmotivado, ele não sabe como fazer, porque nem os pais também sabem. Então, quanto mais detalhar esse roteiro de estudo, de dar condições para que o aluno, para que o estudante possa caminhar e ser protagonista da sua própria aprendizagem, melhor. Tá? Ele serve, Sayonara, como para me avaliar o estudante, sim, mas não é só para atividades avaliativas, mas para me direcionar o meu estudo. O meu estudante, ele precisa saber aonde que ele está e até onde ele quer ir, o que eu espero dele, o que eu espero do meu estudante com essa atividade. Quem é esse estudante? Ele tem condição ou não? Será se eu vou atingir? A gente tem que pensar
nos nossos estudantes que têm facilidade cognitiva, naqueles que têm dificuldade cognitiva e aqueles que já apresentam mesmo, né? Já têm laudos e apresentam as suas deficiências e as suas dificuldades. Então, é muito importante o roteiro de estudo. É muito importante esse pensar, esse repensar, esse refletir como é que nós estamos trabalhando o roteiro de estudo. Está bem claro? Eu estou sendo claro, eu estou sendo objetiva com o meu estudante, né? Aí vem a parte, eu sei que muitas vezes depois do roteiro, das atividades, muitos de vocês têm o controle do feedback, como é que está isso, mas mesmo assim é importante, está claro, eu me colocar no lugar do meu estudante nesse momento tão difícil. A gente se coloca no nosso lugar, e não está fácil para nós, imagine o nosso estudante também. E aquele que tem dificuldade, né, e aquele que às vezes realmente nem tem dificuldade, mas às vezes está desmotivado e não quer. Então, é um momento assim da gente estar tentando motivar e trazer eles para essa nova realidade. E muitas vezes essa nova realidade para o nosso estudante está sendo joia, porque o virtual é a linguagem deles, né? É o que eles sabem fazer. Então, eles trocam entre si. Então, para eles, de repente está sendo difícil para nós, mas para eles está sendo show, está sendo maravilhoso. Vamos imaginar assim também, né? Por esse parâmetro aí, que para eles também, que eles podem fazer grupo de estudo, um perto do outro. Podemos até direcionar isso. Olha, você mora perto do fulano de tal, podemos. E vocês estão vendo que no decorrer desses instrumentos, nós vamos conseguir enxergar nosso estudante na sua individualidade. Observem isso aí, depois vocês vão me dizer. Nós vamos conseguir enxergar um a um. Olha só, porque a gente vai ter o resultado de um a um deles em si, né? Embora só estamos trabalhando hoje com as terceiras séries do ensino médio. Aí vem, desenvolve medidas de checagem diária junto aos estudantes com atenção aos mais vulneráveis. Justifique, sim ou não, ou talvez, ou como é que isso está. Essa checagem, né, esse que a gente fala assim, o monitoramento, é o próprio feedback com o meu estudante, que é muito importante esse diálogo. Como é que isso foi planejado, como é que isso está desenvolvido, como é que está pensado enquanto escola, ou pensado eu, professor, como é que eu pensei, está dando certo ou não? Vamos verificar isso aí, né? Coloquem isso, essa situação, olha, tem isso aqui de positivo, mas tem isso aqui que ainda é um problema, identificamos agora, né? Temos isso como parâmetro positivo, mas embora com todo esse trabalho, ainda temos isso como parâmetro negativo. Coloquem tudo, não tenham receio de colocar o que está sendo bom e de colocar aquilo que ainda precisa melhorar, ou mesmo está tendo como negativo, ou mesmo está tendo como dificuldade mesmo. E vocês ainda não conseguiram enxergar, é para isso que nós estamos aqui. É esse momento onde todo mundo vai enxergar isso, e a gente vai construir junto novas possibilidades. Qual o percentual de estudante que teve acesso ao roteiro de estudo? Caso não atenda 100%, justifique. Por que os meus 100 alunos, do tanto que eu tenho quantos estudantes? Eu estou atendendo quantos estudantes da terceira série? Tantos. Quantos? 20%, 5% não tiveram ainda acesso ao roteiro de estudo. Por que que ele não teve acesso a esse roteiro de estudo? O que dificultou? Foi a rota? Ele mora longe? Ele não mora perto? Ele não quis por si? Só optou por outras coisas, está fazendo um cursinho diferenciado, não sei qual é a realidade desse estudante, mas a gente precisa saber o que está acontecendo com ele. Por que ele não veio buscar o seu roteiro, as suas atividades? Eu preciso dizer por que meu estudante não está fazendo isso, ok? Iniciativa da unidade para o roteiro de estudo, aulas não presenciais. Qual foi a iniciativa de vocês? Quais foram os encaminhamentos? O que vocês fizeram? Como é que vocês pensaram? De que forma? Ficou entendido lá nas orientações? Ficou claro? Não, aprendemos durante o processo. Ótimo, maravilha, porque é isso mesmo, nós estamos aprendendo junto. Errando para acertar, e através dos erros que a gente vai construir o acerto melhor ainda. Então, num momento como esse, a gente vai sempre estar fazendo essa ação
reflexão, ação, para a melhoria desse atendimento, né? E a gente vai alinhando as nossas atividades, os nossos acertos, o nosso planejamento. E aí vem o nosso feedback, né? As iniciativas de vocês, quanto a todo esse questionamento, os pontos fortes, os desafios também. Aí, diante disso aqui, que a gente vai orientar e fazer o encaminhamento para vocês, diante de cada um. Em relação à iniciativa, em relação ao acolhimento, ao planejamento, como é que a escola planejou, e ao roteiro de estudo. Ok? É isso aí. E aí, vocês encaminham. Bom, depois a gente vai fechar, quando abrir lá, 14 a 21 de julho. Eu vou sugerir aqui uma data para que vocês possam nos entregar. Eu penso que vocês poderiam nos entregar esse aqui no dia 16. Vejam aí a possibilidade, porque, gente, nós temos muitas escolas, né? Nós temos muitas escolas que a gente precisa analisar, escola por escola, dar o feedback para depois encaminhar esse material todinho para a SEDUC. Então, eu penso assim, que vocês têm daí 14, 15 e encaminhar para a gente dia 16, tá bom? Vocês encaminham para a gente, para a André, no Eduque Básica, dia 16. Se tiver, não, Sayonara, já está pronto, nós já fizemos, já adiantamos, ótimo. Quiser mandar dia 14, maravilha, pode me encaminhar, sem problema nenhum. Quanto mais cedo vocês nos encaminharem, melhor ainda. Aí eu já terminei, já estou lá no terceiro também. Maravilha. Façam. Se vocês estão fazendo, tem condições, não tem dúvida nenhuma quanto à parte de vocês, maravilhoso. Beleza. Façam mesmo e encaminhem para a gente, que aí vocês dão até tempo para a gente também analisar e dar o feedback para vocês. Poder melhorar, refazer, questionar alguma coisa com vocês, ok? Agora nós vamos para o terceiro monitoramento. Bom, o terceiro instrumento de monitoramento, período de isolamento, né, vai do dia 22 a 30 de julho. Aí vem mesmo a introdução, né? Aí esse aqui vai tratar de quê? Da avaliação e do conselho de classe pedagógico. Estritamente desse trabalho. A unidade escolar definiu o seu processo avaliativo? Quais as prioridades avaliativas no momento de isolamento social? Bom, a Cibele falou agora há pouco, muito bem, sobre esse olhar, esse novo olhar. Nós tivemos uma web maravilhosa com o Eduardo, né, proporcionada pela professora Adriana, que ele fala das competências socioemocionais, que vem logo aqui no segundo item. Né, quando se pensou, se definiu esse processo avaliativo, como é que eu pensei? Lá nas orientações, bem no início, quando se pensou do retorno das aulas não presenciais, no momento que nós tivemos com a SEDUC, foi falado esse redesenho aí da avaliação, esse reinventar, olhar tudo que o nosso estudante nos entrega, né, nesse momento tão difícil, em que a gente tem que ter esse olhar mesmo social, cognitivo, pessoal e produtivo do nosso estudante. O que ele tem? Por isso a importância do nosso roteiro de estudo, por isso a clareza, o detalhamento, para que ele não se perca, para que ele possa ter facilidade de desenvolver suas habilidades e as suas competências, que às vezes até a gente nem imaginava, eles podem nos surpreender nesse momento. Eu tenho certeza que muitos dos nossos estudantes vão até nos surpreender. Né? A gente pensa assim, é tão difícil, mas às vezes eles podem nos surpreender, a gente pode ter resultados maravilhosos. Então, assim, hoje se fala nesse repensar, nesse reinventar, nesse redefinir processo avaliativo, pensando nas competências socioemocionais, que o momento requer, né? O próprio momento requer. Nós sabemos aí que nós vamos ter dificuldade de cumprimento do próprio conteúdo na sua integridade, né? Nós sabemos aí que vai ser difícil a aprendizagem do nosso estudante. Presencial é complicado, né? Nós sabemos disso. Tem as suas complicações, as suas dificuldades. Imagine a distância.
Imagine ele sozinho, porque pelo menos no presencial ele tem um professor ali, ele está olhando, ele está tirando a dúvida, ele está dando oportunidade. Sozinho, ele está distante, embora tendo esse momento do feedback, esse monitoramento do grupo de WhatsApp, eu tiro lá pelo meu filho que está na universidade, e às vezes ele fica doidinho, e eu tenho que acompanhar. Por quê? Porque ele tem problema de aprendizagem. Ele não é um aluno que acompanha a turma normal, então precisa desse olhar diferenciado. Imagine, né? Como é que está se a gente, quando não tem um pai, quando não tem uma família que apoia. Então, como é que está o nosso estudante? Como é que nós vamos pensar? Então, nesse momento do conselho de classe, é muito importante a fala da Cibele, quando ela pensou, quando ela questionou aqui, quando ela ressaltou aqui a questão desse olhar, desse cuidado, dessa atenção com esse nosso estudante. O que ele tem de entrega para nos dar? Alguma coisa ele tem, sim, com certeza. Então, assim, o meu roteiro de estudo, as minhas atividades são essenciais para que a gente possa desenvolver aí nos nossos estudantes essas competências, para que eles possam estar desenvolvendo as suas habilidades e as suas competências, que muitas vezes é árdua, né? Às vezes é um nada, e é nesse pequeno nada que a gente tem que se apegar aí, que a gente tem que refletir junto com o nosso estudante. Esse ano é um ano atípico, ele não vai ter a excelência como um ano normal, mas nós temos muito também a aprender com tudo isso que está acontecendo. E eu tenho certeza que muitos dos nossos estudantes vão nos surpreender, mas outros vão precisar desse olhar, desse cuidado especial aí, para que a gente possa estar repensando esse processo avaliativo. Então, como é que vocês vão colocar aqui? Exatamente isso. O que vocês pensaram? De que forma? Como é que vocês chegaram dentro do planejamento? Como é que a escola se reuniu? Como é que a escola sugeriu? Vamos pensar nisso. Realmente, o nosso estudante, olha, ele fez isso, ele está fazendo isso, ele está participando, ele está se esforçando. Maravilha. Então, tudo isso é algo que eu posso, a participação dele, a fala dele, a atuação dele, o esforço dele, eu posso aproveitar tudo. Isso aí nós sabemos, né? Então, detalhe isso. Pensando nesse momento de isolamento, esse momento de pandemia, esse momento incerto que nós estamos vivendo, esse reinventar, esse olhar, ele é essencial. E isso é muito importante que esteja muito bem claro, muito bem definido, para que o estudante se sinta seguro, ele não tenha receio, né? A palavra, a reprovação, se não fizer, como é que vai ser? Eu vou me sair bem no Enem? Não, vão sim, tudinho, com a glória do Senhor, vão sair, que a gente vai conseguir passar por isso aí, por essa turbulência juntos. Então, vamos motivar nossos estudantes a isso, mostrar para eles que eles são capazes, que eles vão, sim, superar todos esses obstáculos e vão, sim, ser capazes de ser protagonistas da aprendizagem deles. Então, e assim, não vamos jogar a bola para eles, mas vamos estar junto com eles também, dando esse suporte, dando esse equilíbrio emocional que eles precisam tanto nesse momento. É importante que a gente enxergue isso com eles. Não é dar a nota, mas é levá-los a produzir aquilo que eles têm potencialidade para isso. A gente vai estimular isso neles, que estão lá, sozinhos, fazendo esse trabalho. Foram analisadas a qualidade das atividades planejadas e encaminhadas ao estudante? Como é que nós analisamos? Com certeza, né? Tudo aquilo que a gente pensa para a gente mandar. Mas, assim, às vezes eu esqueci de algum detalhe, eu esqueci de pensar nesse roteiro de estudo mais detalhado. Sayonara, eu esqueci, não foi. Ótimo, não tem problema. Agora nós vamos consertar, agora nós vamos colocar, esmiuçar, melhorar, né? Não, Sayonara, foi bem, porque eu me senti, eu me coloquei no lugar do estudante, eu acho que é por isso. Beleza, show, maravilha, vocês estão fazendo o máximo, tá ótimo. Tudo que está sendo feito está sendo aproveitado, a gente sabe que é da melhor forma possível. Então, detalhe isso. Detalhe, como é que está se pensando? Pensamos nisso, mas não foi ainda o ideal, agora que nós percebemos isso, mas aí nós sentimos essa necessidade. Beleza, é isso mesmo. Nós estamos, cada semana a gente avalia e planeja, no intuito de acertar,
né, no intuito de acertar, no intuito de aprender, no intuito de encontrar novas experiências, novas técnicas para a gente poder ajudar o nosso estudante. Né? Falando em técnicas de estudo, nós temos aí o diferencial do fomento, que tem a disciplina que é o estudo orientado, que vem realmente com esse objetivo aí, ajudar o estudante a estudar. Então, ele vem com muita importância nesse momento. Eu dar várias técnicas de estudo para que meu estudante possa, né, atingir lá, conseguir desenvolver as atividades. Ah, mas a minha escola não tem o estudo orientado, mas você pode sim, com sua equipe, encontrar muitas técnicas de estudo para apoiar seu estudante. A gente aqui pode também auxiliar. Aí vem a parceria, as escolas parceiras, vocês podem trocar um com o outro, um auxiliar o outro, que é isso, nós somos juntos, nós estamos em unidade. Aquilo que eu faço bem está dando certo, eu posso contribuir, posso ajudar o outro. Não tem ninguém melhor, nós estamos juntos no mesmo barco, amém? Unidade escolar é elaborar as atividades. Considerou o princípio da equidade? Né? Com certeza, né, gente? Até porque está lá dentro do nosso projeto político-pedagógico. Mas e aí? Vamos olhar com esse olhar mais esmiuçado, né? Com esse olhar diferenciado. Quando eu falo de equidade, eu tenho que pensar naquele meu estudante, que ele se sobressai, mas eu tenho que pensar no meu estudante que tem as suas dificuldades, que é tímido, que não consegue, que não tem um apoio, que não tem um recurso. Então, será se todos os roteiros de estudo têm que ser igual, todas as atividades têm que ser iguais? Como é que a gente está pensando nisso aí? Não é algo para a gente refletir? Essas atividades, ela atinge tanto um como o outro, ou atinge todo o meu público, né? Ah, tá, essa é uma área difícil, fazer atividades diferentes, várias atividades, claro, até porque ele não está aqui, e para mim definir isso aí vai dar um problema. Mas e aí? Pode complicar mais ainda nossas atividades, né? Mas e aí? Tá, vamos fazer uma, mas essa única, né, se eu pensar assim, eu preciso dar oportunidade para todos. Lembrando disso, porque vocês conhecem os estudantes de vocês. Eu tenho 2 turmas de terceira série, eu conheço cada um, os professores conhecem cada um, tenho certeza. Ah, não, ainda não conheço um porque foi matriculado agora, no momento da pandemia, ainda não tive oportunidade, não tive contato. Mas agora, com as atividades, eu vou começar a observar o que ele pode, qual é a entrega dele para mim, onde é que ele está, se ele tem dificuldade ou não. Aí eu vou começar a melhorar, adaptar minhas atividades para as próximas semanas, né? O próximo processo. Como é que a gente vai pensar nisso? Então, a questão da equidade, ela é muito importante, porque às vezes a gente fala, tá show, vai atender, tá facilo para mim, às vezes. Mas aí, vamos pensar, vamos ponderar aí, pegando como princípio, né, parâmetro, os nossos estudantes que a gente tem, conhecimento que a gente conhece. Como é que são? 50% é tranquilo, 50% precisa de um atendimento especial, de algo assim, um olhar mais diferenciado. Então, as minhas atividades, elas precisam estar equilibradas quanto a isso, ok? Certinho? Quais os avanços e desafios no processo de ensino-aprendizagem? Bom, aí vocês podem relatar o que foi de positivo, que avanço vocês tiveram nesse momento, nesse planejamento, pensando assim, nesse processo todinho, e quais são os desafios que vocês vêm enfrentando. Coloquem mesmo, que a gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para saber o que está bom e aquilo que precisa ser melhorado. E até porque esses avanços e esses desafios precisam estar lá no PPP, e daí que vai sair as ações, né? Nosso desafio é esse, temos condições ou não de suprir, de melhorar, de criar alguma outra ação, alguma outra estratégia para melhorar isso aí. Ok? Conselho de classe pedagógico. Bom, a Cibele acabou de falar, eu não vou me adentrar, né? Quais as iniciativas para a realização do conselho de classe pedagógico? Como a unidade escolar garantiu a participação da equipe escolar, pais e estudantes no conselho, quer dizer, as estratégias são várias, vocês é que vão nos dizer.
A equipe participou efetivamente do pré-conselho, do conselho de classe? A unidade escolar realizou o registro do conselho de classe pedagógico antes, levantamento de dados, durante a apresentação de dados quantitativo e qualitativo, após iniciativas e a intervenção. E aí, quando entra aqui, vem o feedback também, né? Aquele momento que a Sibeli colocou depois, para os estudantes e para os pais. É muito importante, gente, esse feedback. O cuidado também com essa entrega, nossa escola, para os pais. Como é que eu vou dar esse feedback? De que forma eu vou estar dizendo, olha, até aqui você está jóia, deu certo, agora que o estudante vai ser o direcionamento também, para ele poder saber que ele também tem as responsabilidades, não é só nós, né? O momento é difícil para todos, então ele precisa também se perceber nesse processo, como corresponsável também, ele precisa também fazer a parte dele, então ele precisa também se sentir motivado para isso, né? Eu só motivar, e ele está lá sem querer nada com nada, ele precisa também sentir essa responsabilidade. Então, assim, aí a gente pontuar isso, colocar para eles que eles estão bem, e depois dizer o que a gente espera, o que eles esperam, o que ele pode estar fazendo para melhorar cada dia mais, né? E aí pensar, aí voltando aí para as escolas, Jovem Ação, Novo Ensino Médio, pensando aí no projeto de vida. As escolas do ensino regular não têm, por que não? O projeto de vida do nosso estudante é ou ingressar no mundo de trabalho ou ir para a universidade, para a faculdade. Então, querendo ou não, nós temos. Tá bom? Então, é nesse sentido aí. Temos que pensar sempre nesse trabalho. Aí depois vem também os encaminhamentos. Então, diante do que vocês colocarem, a gente vai dar os encaminhamentos para vocês. E aqui também a mesma coisa, que é de 22 a 30 de julho. Podemos marcar, se desse para vocês entregarem tudo dia 16, a gente ficaria feliz, tá? Mas se vocês acharem difícil de entregar isso aí, porque está marcado aí para o dia 22, né? Que é do dia 22. Então, vocês podem entregar para a gente aí dia 24. Mas o mais breve, gente, o mais breve de vocês encaminharem para nós, a gente agradece. Tá bom? Então, assim, bom trabalho, estamos aqui juntos, quero agradecer muito esse momento estar aqui junto com vocês. Vou reiterar aqui os parabéns, porque o trabalho é maravilhoso, maravilhoso. Me coloco à disposição das minhas escolas, tá? Estou pronto para ajudar qualquer uma. Então, assim, quanto mais cedo vocês encaminharem esse monitoramento para nós, a gente agradece. Por favor, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Sobre mudar, eu acredito muito que basta existir para mudar. Tudo que existe muda. Meu poema de hoje diz: é preciso mudar. Caminhe por outra rua, mude os móveis de lugar, use aquela roupa velha, na pressa, pode esperar. Corte e pinte seu cabelo sem seguir nenhum modelo, pois é preciso mudar. Pinte a parede da sala sem medo de se sujar, devore a lasanha, a coxinha, sem culpa por engordar. Frequente novos lugares e respire novos ares, pois é preciso mudar. Escreva uma carta à mão, esqueça o celular, visite alguém que faz tempo que não vem lhe visitar. Fale mais, digite menos, construa em novos terrenos, pois é preciso mudar. Aprenda uma nova língua, talvez volte a estudar, tome mais banhos de chuva, deixe a vida lhe banhar. Pule muros e barreiras, crie novas brincadeiras, pois é preciso mudar. Meu povo, a mudança, até na dor, basta a gente observar, deixar a casa dos pais, mesmo querendo ficar, ver amigos indo embora, sentir a dor de quem chora, sofrer também é mudar. Perder aquele emprego, não ter grana para gastar, estudar para um concurso e mesmo assim não passar. Ser largado, ser traído, se sentir meio perdido, tudo isso é mudar. Enfim, o vento que às vezes leva é o mesmo vento que traz.
leva o velho, traz o novo, se renova, se refaz, transforma agito em sossego, desconforto em aconchego e faz a guerra virar paz. A vida, o mundo, o tempo nos mudam desde criança, modificam nossos sonhos, renovam nossa esperança e a mudança mais feroz, fazendo tudo de nós um dia virar lembrança. O tempo é um piloto doido que gosta de acelerar, não vê placas nem sinais e sempre vai avançar, modificando o sentido, faz viver virar vivido. Basta um segundo passar. Para mudar basta existir, ninguém pode controlar, pois tudo que é vivo muda. Viver é se transformar, viver é evoluir. E ao deixar de existir, até morrer é mudar. Pessoal, voltando aqui, enquanto a Sayonara estava apresentando, eu fui anotando as questões de vocês, né? Gostei muito. E quando eu era professora, quando eu saía alguma coisa errada, porque eu fiz um cálculo errado aqui, eu já falava assim, estava utilizando para saber se vocês estavam prestando atenção, né? Então, eu agradeço a Terezinha e a Joilma que posicionaram com relação aos dias que foram trabalhados. No total, são 30 dias, tá? Porque a gente iniciou o ano letivo em 3 de fevereiro e o decreto paralisava as aulas dia 16 de março. Então, elas estão corretas, eu é que exagerei em 10 dias, querendo enganar vocês, ainda bem que eu tenho alunos espertos, tá? Obrigado, meninas, pelo posicionamento. Então, foram 30 dias letivos, mas que dá um total de aulas de 135 aulas no regular, parece que 235 no ensino médio inovador, no novo ensino médio, 200 ou 200 e poucos, eu não lembro, porque eu não sou boa com números, no fomento. Então, uma quantidade de horas trabalhada bem grande, que é o que vai ser o contra-argumento do conselho para saber, né, o que a escola estava fazendo nesse período, não. O intuito aqui não é penalizar ninguém, nem dizer que vocês devem ou não atribuir nota para um aluno que não deu retorno, que a escola acha que era necessário. Pelo amor de Deus, gente, conselho é soberano. O intuito aqui é munir vocês de argumento que pode vir do lado de lá, que é com relação às horas trabalhadas nesse período. Tá? Então, uma orientação que eu faria e que eu utilizaria se eu estivesse na escola é a questão de bons registros, bons relatórios durante o momento de conselho. Falando em conselho ainda, foi falado da questão de como fazer um conselho. Tem uma questão aqui que eu achei bem interessante. Como que eu vou fazer um conselho virtual se eu não tenho nem internet? Aí, nesse caso, a escola deve estabelecer uma estratégia para fazer esse conselho. Eu, Sibeli, trabalharia com questões de relatório, porque eu não tenho internet, mas de alguma forma eu tenho contato com esses servidores, né? Então, eu solicitaria relatório das turmas, colocaria à disposição para a coordenação fazer uma análise desses relatórios, condensaria todos esses dados, daria uma devolutiva, né, dessa condensação de dados para esse professor e solicitaria planos de intervenção nos casos mais, vamos dizer, terríveis, né? E também me posicionaria quanto equipe para fazer esses planos de intervenção. Após feito esse processo, que seria, né, data para entregar uma planilha, porque a gente não está indo entregar para os alunos materiais em casa, por que não? Então, eu que não tenho esse recurso, que eu acho que o recurso facilita, mas eu não tenho esse recurso quanto escola, combino uma data que esse professor me faça uma devolutiva das turmas. Analiso, então, eu tenho que ter um prazo para essa análise, aí, né, a equipe pedagógica vai ter que trabalhar muito analisando esses dados, dando um retorno para esse professor e pedindo esse plano de intervenção. Ou já solicitar a análise do professor mais o plano de intervenção para cada caso. Vocês condensam. O processo aqui não como que eu vou até explicar aqui, as palavras fugiram. O processo aqui é para que a gente faça o conselho como a gente sempre fez, né? Se não dá para fazer ele virtual, então nós vamos fazer por e-mail, vai me mandar os relatórios, eu vou olhar os relatórios, vou dar uma devolutiva, depois vai vir um plano de intervenção, e depois eu compartilho esse plano de intervenção da forma que eu estou compartilhando os materiais com a família dos meninos.
feito a nossa obrigação. O intuito aqui não é que vocês passem aluno, que vocês atribuam nota dos alunos, não. É que vocês tenham um momento de parada e de reflexão sobre o trabalho de vocês. Por quê? Porque isso faz parte, né, de toda uma legislação que pede. Para a gente certificar esses alunos, nós vamos precisar passar por esse processo. E pasmem vocês, nós vamos passar por ele. Mesmo que continue não presencial as aulas, nós vamos fazer eles 4 vezes. Então, as escolas que já não têm um modelo virtual, que não consegue fazer de forma virtual, vai ter que estabelecer suas estratégias, isso seria legal até para colocar no prêmio de gestão, né, gente? Já pensou? Um conselho de classe que a gente possivelmente não tem a internet, não tem os recursos, mas a gente conseguiu fazer, né, no formato que for. Mas isso é uma sugestão minha, tá? Então, porque foi um questionamento que saiu com relação às escolas que não têm a internet, como elas iriam fazer. Então, a gente pode estar utilizando com isso. Marca a data, entrega relatório, analisa relatório, faz devolutiva, condensa o plano de intervenção, porque plano de intervenção não é só do professor, então a escola também tem que pensar no que ela vai agir, condensa tudo, monta tudo, manda o que é, né, de conhecimento, que deve ser de conhecimento da família, e a escola cumpriu a obrigação dela, ok? Outra pergunta, vou aqui para as perguntas, tá bom? Vamos lá, eu falei dos 30 dias, precisamos enviar as evidências. Pessoal, a evidência é uma coisa da escola, é um dossiê da escola. Se solicitado, a escola tem que enviar, sim, tá? Mas nesse momento não tem essa solicitação de enviar a evidência desse conselho ou tudo mais. Eu fiz uma orientação aqui em termos de malícia, porque vai que alguém solicita, vai que algum aluno entra com alguma ação porque eu reprovei ele ou não, porque ele não concluiu, e a gente sabe que a gente passa por isso, porque a gente trabalha também com o Ministério Público. Eu preciso ter as evidências de que eu fiz o meu trabalho da forma que prega a lei. Então, a evidência é coisa de escola, nós já estamos acostumados a fazer, e se solicitado, eu tenho que entregar o mais rápido possível, mas não houve essa solicitação ainda, tá bom? Falei do caso das escolas que não têm internet. Fazer a devolutiva. Alunos matriculados durante a pandemia, que não estavam na escola e não tem nada, eu não tive os 30 dias de aula, eu não tenho relatório, não. Esse aluno é oriundo de alguma escola, correto? Se ele é oriundo de alguma escola, eu aconselharia vocês a solicitarem para a escola de destino anterior um relatório sobre o aluno, porque todo mundo tem que ter, né? Se ele é meu ex-aluno, eu tenho um relatório, um dossiê sobre ele. Solicitando esse relatório, vocês anexam isso e relatam isso no conselho. Tem que ficar bem visível no conselho de classe de vocês essa questão e o que veio da outra escola, porque vocês vão se pautar no que veio da outra escola e no que o aluno fez no momento. Ok? Então, vocês vão juntar esses 2 itens, né, essas 2 evidências do que o aluno fez no momento não presencial, que estava já matriculado na sua escola, mais o que veio oriundo da outra escola, tá? Por quê? Se caso esse aluno venha a reprovar, porque o conselho, nós vamos ser acionados se o aluno não reprovar? Não, gente, a gente é acionado pelo Ministério Público caso a gente reprove alguém. Gostemos ou não, essa é a verdade, eu peço licença para ser sincera, vocês sabem que eu sou. Então, em termos de munir o trabalho da escola. Então, solicitem por e-mail, se for preciso, faça via SGD essa solicitação para a escola de destino, porque aí vocês se resguardam. E deixe isso bem claro no relatório de conselho de classe de vocês. Aí foi falado dos déficits. Então a gente sabe que tem escolas que ficaram sem professores durante o período presencial, que foi os 30 dias de aula. Eu não tenho esse professor, isso foge da minha ossada. Está bem registrado? Você mandou, junte tudo e anexe ao seu relatório de conselho de classe, porque você não tem, né, quanto gestão, como fazer uma avaliação desse aluno que não houve aula, e o erro não é da escola. Porém, todo um sistema se penaliza se caso esse aluno for penalizado. Uma orientação importante, tá? Eu tenho esse problema de déficit, mas eu preciso ajudar esse aluno quanto escola. O que foi que eu fiz nesse momento? Percebendo o déficit, percebendo a falta desse servidor. É até interessante esse caso, porque a gente tem que começar
né, apesar de já ter feito as cobranças, eu sei qual que é a escola, de ter vindo os ofícios, de ter feito a solicitação, o momento de pandemia deixou todo mundo atordoado, e eu acho que eles não estavam preparados para a volta não presencial, e não pensaram nesses casos de déficit de professor. O que eu acho que a escola tem que se munir é relatar o ocorrido, relatar que está sem professor neste momento, colocar algum plano de intervenção para que cuide desse menino, para que não deixe ele desamparado, porque o direito lesado aí foi do aluno, né? Então, não é justo. E aí, vamos entrar o mais rápido possível com uma solução que advém da SEDUC, né? Esses casos são interessantes agora, nesse momento, e a gente vai ficar atento a eles. Aí, respondi essa... Tá, o caso das planilhas de monitoramentos. O porquê que a gente está solicitando essa primeira agora para o dia 9? Porque o procedimento pede que a gente faça uma análise quanto regional, faça uma devolutiva para vocês das orientações, depois envie para a SEDUC. Para a gente cumprir isso, eu vou precisar solicitar de vocês antes. Por isso, o primeiro prazo é dia 9, tá? Mas entre em contato com a sua supervisora, nada como um bom acordo, uma boa conversa, né? E o que a sua supervisora combinar com você, porque é elas que recebem isso. A gente está aqui, eu e Adolfo visualiza os relatórios e vê o parecer da supervisão. Por isso, a solicitação é antes do prazo de entrega para a SEDUC, ok? Vamos lá. Trabalhos remotos. Não saiu a pergunta aqui, mas é um tema que eu queria tratar, até mesmo porque houve reivindicações de que a escola está atarefada, ela está com pouco servidor, a maioria são, né, de risco, mas a gente tem que pôr na cabeça que trabalho remoto não é não trabalhar. Então, algumas coisas cabe ao gestor delegar. Eu, quanto coordenadora pedagógica, de repente eu estou vendo que o meu servidor que está aqui no presencial está afogado, eu vou pegar algo que está aqui com ele e vou delegar para quem está remotamente. E isso exige que eu tenha o contato desses servidores, que eu tenha controle, mesmo porque a gente depois, quanto gestor, vai prestar conta para a SEDUC do que estava fazendo esse servidor remotamente. Então, de repente, eu tenho uma equipe muito grande, mas a grande maioria está remotamente, e os meus servidores que estão no presencial estão superlotados. Cabe o gestor delegar. Então, vamos começar a delegar, distribuir as planilhas de monitoramento. De repente, alguém remotamente que tem acesso aos dados da escola pode preencher. Por que eu preciso superlotar o meu coordenador que já está na escola, cuidando do conselho de classe com esse preenchimento? Vamos começar a delegar, tá, gestor? Vamos combinar isso para começar a distribuir esse serviço e a escola não ficar tão lotada. E os alunos que chegaram de outra escola, foi isso que eu estava tentando explicar, que é aquela questão dos alunos que vieram e matricularam de outra escola. Os alunos que vieram com matrícula de outra escola, eu preciso solicitar o relatório de desenvolvimento desse aluno durante esses 30 dias. Toda escola, isso faz parte, gente, tem que ter, ela vai ter que te mandar um relatório desses comportamentos. Solicita por e-mail, faz pelo SGD. Se for escola da rede, é escola estadual, de escola estadual, solicita. Se for municipal, faça pelo e-mail. Se caso for uma escola municipal, você não conseguiu o acesso, justifique no seu relatório que você não tem como avaliar, se caso esse aluno não te deu devolutiva das atividades propostas durante esse período. Tá? Mas eu creio que ensino médio seja só na rede estadual, né? Porque nós estamos tratando aqui do ensino médio, gente, do terceiro ano. Então, solicite via SGD, porque SGD é um documento oficial do Estado e vai te dar, vamos dizer, um argumento se caso a escola não responder. Então, as escolas que fizeram transferência de alunos, fiquem atentas a esse detalhe também. Né, eu tenho que cuidar desse período que esse aluno era meu, esse período que esse aluno era meu, eu tenho que responder por ele, né? Tem mais alguma pergunta, pessoal? Não sei se eu fui rápida demais, se tá tranquilo, porque se eu fui rápida demais, eu explico tudo de novo. Outra coisa que eu queria
compartilhar com vocês é que a gente está solidário ao momento de vocês. Não pensem em vocês que a gente também não está atarefado, que a gente não está percebendo que vocês estão trabalhando sem parar. Eu estava comentando aqui que eu, Adolfo, né, até pela função do cargo, nós trabalhamos às 8 horas, não só o meio período, e aí nisso exige que nós fiquemos aqui direto, até no horário de almoço, porque vocês iniciam um horário um tanto diferente e eu, por até responsabilidade, acho que eu tenho que atender. Então, a gente está atendendo vocês, mas sabemos que a situação é difícil, até porque vocês não têm uma equipe completa. E aí, os casos de servidores que não têm computador, de servidores que não têm internet, sabe? É muito difícil. E eu sei que vocês estão fazendo o máximo possível e tudo que vocês fizerem será bem-vindo. Essa web não é uma web de cobrança, na verdade é uma web de orientação, até mesmo para que vocês se munam de tudo que pode, né, beneficiar vocês se caso houver um problema. O nosso cuidado aqui é cuidado mesmo com vocês, para que vocês possam, né, fazer esse processo, porque querendo ou não, gente, esses alunos de terceiro ano é a preocupação, porque eles têm garantido por lei essa conclusão, né, e eu acho que a gente demorou um pouquinho demais para iniciar esse processo, mas iniciamos, graças a Deus. E eu sei que vocês são um soldado, né? O primeiro que vai para a linha de frente é o soldado, e eu creio que vocês estejam realmente muito estressados. Querendo, principalmente aquelas pessoas que são realmente muito responsáveis, vocês estão querendo cumprir tudo que precisa ser cumprido, né? E aí a gente está solidário. Precisou de qualquer ajuda, nós estamos aqui. A minha dica é para tentar aliviar a equipe que está presente, por favor, gestor, demande para os remotos, né? Porque eles não estão sem ter que trabalhar. Eles podem fazer o serviço de casa e podem fazer de lá, tá? Aí foi relatado casos de servidores que não tem computador, que não tem, sabe, gente? Mas então entrega de alguma forma, pede para o servidor vir buscar tal dia, olha, tá aqui, você vai fazer isso, me devolve tal dia. A estratégia, mesma estratégia utilizada para entregar o serviço, né, o material para os alunos deve ser a utilizada para entregar o trabalho ao servidor que você precise que trabalhe. Eu sei que aqui tem coordenador e tem os gestores, né, mas eu peço licença para falar francamente, eu preciso delegar. E a gente, às vezes, fica, né, convalidando, não sei aquele servidor, gente, pelo amor de Deus, misericórdia, que está doente não está trabalhando. Mas o servidor que está remoto, ele está trabalhando e recebendo. Graças a Deus, o Estado não deixou de pagar ninguém. Então, ele tem que cumprir a sua parte. Então, por favor, delegue. Se caso esse servidor justificar, não tem computador, eu não tenho internet, então você busca tal horário, as planilhas que você tem que preencher, o que você foi solicitado de você, e me entregue em tal momento, né? São pequenos. Ou se preciso, busque em casa. Nós não estamos indo buscar, levar para os alunos, né? Mas coloque esses servidores remotamente para ajudar você. Até em termos da gente olhar para esses que estão na escola, que preocupa muito, a gente sabe que eles estão superlotados. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Como fazer conselho de classe em sala virtual, sendo que... não, é que subiu aqui, gente, estou repetindo aqui, deixa eu ir lá para o final. O Douglas me passou aqui. Quando encerra o bimestre? O primeiro bimestre encerra agora dia 11. Né, no dia 11, ele encerra, e aí tudo que for feito do dia 11 para frente, porque no dia 11 ele está sendo fechado no sistema, tá? Essa divisão ficou um pouco confusa, mas tudo do dia 11 para frente já é segundo bimestre. Não sei se era essa a pergunta, então do dia 11 para frente eu tenho um segundo bimestre. No caso do EJAS, vão ter os dois, né, bimestres que sempre tiveram, porque o EJA fecha no dia 31 de julho. Né, ele consegue concluir isso, tá bom, pessoal? Mais alguma pergunta? Que eu sei que vocês estão cansados, eu quero saber se o Adolfo está por aí, não sei se deu tempo dele voltar, se ele quer fazer um fechamento, se tem mais alguma pergunta.
olha aqui, o Setor Sul falou da questão do computador, que a gente está delegando as atividades e que o servidor alega não ter o computador. Então, aí a gente imprime o trabalho para o servidor. Se é para fazer análise de dados, se é para condensar, gente, vamos estabelecer todas as estratégias possíveis, mas vamos olhar também para a equipe que está, né, presente na escola com vocês, e não vamos ter medo de delegar, tá bom? Porque essa é a função. Às vezes as pessoas não gostam, mas faz parte da nossa função delegar. Aí você faz uma cara de bonzinho, mas fala, você precisa fazer isso, que é assim que a gente faz com o aluno, a gente vai fazer também com os servidores. É porque está havendo muita reclamação com relação a isso. E é uma fala, eu lembro muito bem da fala da Adriana, para nós, né, que nós precisamos delegar e remoto não é não trabalhar, tá bom? Então, esse servidor que está indo lá para a fazenda e ficando inacessível, ele está incorreto. E aí cabe você, gestora, fazer esse relatório, a chamar esse supervisor, nem que for pelo telefone, não dá para ser presencial, mas pelo telefone eu preciso, né, conversar com ele, de alguma forma de registrar que você fez essa orientação, para que depois não recaia sobre você. Gente, não é chamando a atenção de vocês, muito pelo contrário, é zelando por vocês essa minha fala, tá bom? Mais alguma questionamento? Não consegui fazer a frequência. Douglas, coloca ela de novo para a gente aí, fazendo um favor. O Douglas vai colocar novamente a frequência da web, tá? O problema é o retorno, aí tem que marcar. E se caso não tiver o retorno, a gente precisa registrar, né? O Douglas está colocando a frequência. Essa questão de não retorno, aí é que está o negócio, né? Muitas vezes a gente é mãe e não pai, porque minha mãe fala que pai é duro e pai cobra o que tem que ser feito, e mãe sempre dá um jeitinho de aliviar para o filho. Na verdade, se ele está trabalhando e tem algo assim cumprido e não cumpriu, você precisa registrar. Deixe isso bem claro que você vai fazer isso, que não é nada pessoal com ninguém, tá? Tá, outra pergunta aqui. Depois do conselho do dia 11, o SGE continuará com o primeiro bimestre aberto por quanto tempo? Pessoal, parece que já tinha um tempo pré-determinado. Eu não lembro se era uma semana que o SGE ficava aberto. Eu não escutei nenhuma fala por parte da SEDUC que ele ia deixar um tempo maior, mas eu creio que a SEDUC vai ter essa malícia de deixar esse sistema aberto por algum tempo, tá? Maior do que era anteriormente. Olha lá, são 5 dias. Então, ele vai ficar aberto 5 dias, tá bom? Mais perguntas? Se vocês quiserem a palavra, gente, pode falar. É até ficar bonitinho na hora da edição, aparece a imagem de vocês. Alguém quer a palavra? E mais alguma pergunta? Vou repetir, porque se não tiver, a gente vai... Oi. Pode falar. Boa tarde. Evanise, a coordenadora pedagógica aqui da Escola Beira Rio, tudo bem? Eu gostaria de saber, porque na outra reunião eu até perguntei, aí vocês ficaram de verificar na SEDUC se vai ter que colocar no diário de classe a resolução, os decretos que foram, como é que fala, meu Deus? Que foram feitos agora durante esse processo, né? Se vai ter que colocar no diário, no planejamento, no SGE, alguma coisa assim, ou não? Evanise, no SGE, não. Você vai fazer um procedimento normal, nem você precisa dizer que essa aula é não presencial. Então, você vai registrar como se ela fosse normalmente. O que você tem que estar utilizando, colocando os decretos, no PPP. Tá? No PPP, você precisa fazer menção destes decretos, tá bom? Aí tem um local bonitinho que a supervisora, mais o pessoal aqui, a assessoria, né, pode orientar muito bem. Então, diário é para ele estar como ele sempre foi feito, tá? Você vai registrar as atividades, registrar o conteúdo dado, computar como a presença do aluno, né, e lançar nota. Não se coloca os decretos lá, tá bom? Não tem necessidade. Correto, obrigada. Mais perguntas, pessoal? Vocês podem utilizar o próprio áudio, abre o áudio, pode perguntar. Pergunta. Tá, só reiterando o que a colega acabou de falar, seria interessante que vocês formalizassem para nós essa fala de que não há necessidade de colocar o decreto, porque depois a inspeção visita a escola,
E vai pedir para colocar no campo observação os decretos, porque a gente já passou por isso. Não é crítica, nada disso, é só mesmo para a gente alinhar e não ficar só verbal, né? E às vezes não é nem a diretoria regional. Depois de um momento, cai a ficha lá na SEDUC, ou o Conselho Estadual exige, e aí a gente tem que ficar editando, né? Algo que às vezes já está até impresso. Nada como a experiência, né? Obrigado pela colocação, porque você já esteve dentro da inspeção, e realmente a sua fala é muito pertinente, muito obrigada. Como eu disse, até agora, as orientações com relação ao SGE é para que se fosse feito normalmente. Não houve esse questionamento, então eu faço uma orientação de acordo com o que eu recebi. Mas você me fez uma indagação que já está anotada aqui, a gente vai pegar isso de forma escrita, vocês têm razão, tá bom? Porque a gente tem um campo observação e, de repente, o conselho faça essa exigência. Então, para não correr o risco, mas aguarda um pouquinho, porque a minha orientação com relação ao SGE, quer dizer, e o lançamento das aulas é que vocês fizessem tudo pelo Word primeiro, para não correr o risco de perder, né? Então, ainda tem um tempo da gente descobrir, tá, Evanise, como vai ser isso, e se o conselho vai fazer essa exigência. Porque aí, quando vocês forem fazer, vocês já podem colocar ou não, se não for uma obrigatoriedade. Obrigado, viu, Patrícia? Gente, mais alguma pergunta? Ângela, pode perguntar. Beli, sim, saindo um pouquinho aí da história do SGE, mas eu quero relatar aqui o seguinte. Essa semana, a gente atendeu um aluno que estuda numa escola de Brejinho de Nazaré. Então, nós tivemos que receber o material que a escola dele passou, imprimir e entregar ao aluno. Eu queria fazer um pedido seguinte, que a SEDUC, você leva esse recado, organizasse melhor isso, porque se nós somos pegos de surpresa, de repente o menino chegou, nós não sabíamos de nada, eu disse, não, tem material para você aqui não, você não é matriculado aqui. Aí depois o Adolfo me falou, olha, Ângela, vai chegar o material aí, e vocês imprimem e entregam para o aluno. E aí depois eu fiquei esperando esse material não chegou, depois era para o menino passar o e-mail da escola lá para a escola dele, para a escola nos mandar. Moral da história, a escola acabou nos enviando já ontem, e veio material repetido, enfim, nós imprimimos e entregamos para o aluno. Porém, pelo que eu conversei com a Adolfo, eu entendi que a avaliação compete à escola onde ele está matriculado. E o envio desse material, uma vez que é impresso, também, pelo que eu entendi, compete ao aluno. Se você tiver alguma informação nesse sentido, eu gostaria que você falasse. Se não, eu gostaria que isso fosse mais bem detalhado, porque, assim, gera uma confusão para a gente. E se essa moda pega, e esses meninos, esses alunos, melhor dizendo, começam a viajar, o que seria de nós no momento em que a gente voltar a ter encontros presenciais? Bom, pessoal, eu já não aconteceu só com você, tá, Ângela? Outras escolas também passaram por isso, então até acompanhei uma orientação do próprio adulto. Realmente isso vai acontecer e é a nível de estado. Por quê? Porque a gente tinha muitos alunos que saíam da cidade que moravam, tipo lá, o Colégio Militar, né? Tinha alunos de Chapada da Natividade que vinham estudar aqui em Palmas. Ou seja, assim que deu a pandemia, a orientação não é que a gente fique em casa. A casa desse menino é lá em Chapada da Natividade. Estou usando esse exemplo porque é a cidade que me veio à mente por já ter morado lá. Então, a escola de Chapada da Natividade faz parte da rede estadual. Fazendo parte da rede estadual de educação, ela precisa dar esse suporte para a escola militar que está aqui em Palmas. A única orientação é que a escola envie para o e-mail, né, o material que esse menino precisa ter de posse. E aí esse aluno vá até a escola, se dirige à escola da cidade dele, da casa dele, e vão ser impressos o material para ele, para que ele possa fazer as atividades. Por que isso? Porque é muito difícil trabalhar com essa logística em outro formato. E como a gente faz parte de uma rede, seja em Aparecida, né, Ângela, seja em Chapada, seja em Palmas, o menino tem direito de receber
esse material. Então, por isso, talvez a informação não passou tão rápido, mas foi trabalhado isso em webs com diretores, tá, Ângela? Que iria acontecer isso em várias escolas do nosso estado. Então, o intuito aqui é que esse menino que, de repente, saiu da sua cidade natal para estudar, continue estudando, porque ele tem direito adquirido, né, de concluir esse ensino médio. Tá? Então, nesses casos, realmente vai acontecer isso, sim. Né, o que está acontecendo é que, às vezes, é um aluno, 2 alunos, não é um montão, né, de coisas, mas a responsabilidade do material, a responsabilidade da avaliação é da escola que o menino está matriculado. O que a gente orienta e pede até em termos de logística é que a gente faça esse aporte para facilitar, né, nesse momento de pandemia que eu não posso ficar viajando, porque já pensou esse aluno sair lá de Chapada para vir buscar o material em Palmas? Ou um ônibus que entrega o material para os alunos saírem daqui de Palmas, que fazem essa região aqui, para entregar a 200 quilômetros. Então, o mais viável, né, para a SEDUC, que é uma rede, aí eu penso em rede, tá, Ângela? Não em unidade escolar. O mais viável para a rede é usar essa logística, ok? Não sei se eu te respondi, mas é isso. Realmente vai acontecer. Sim, você respondeu. Quanto ao direito do estudante, eu concordo e aceito plenamente. O que eu acredito que esteja faltando é uma formalização por parte da SEDUC. Se foi emitido algum documento formalizando esse processo, eu não tive conhecimento, certo? Tanto que, quando o aluno apareceu lá na escola, eu fui pega de surpresa. Se foi dito isso em algum web, perdoa-me, eu não participei dessa web, eu não me lembro. Então, assim, eu acredito que ficaria melhor para todos nós se a SEDUC emitisse um documento formalizando isso, dizendo quais são as obrigações da instituição de ensino estadual, do município onde o aluno mora, quais são as competências dela e quais são as competências da família. No caso específico que aconteceu comigo, então, assim, aí esse aluno voltou, depois para eu localizar esse aluno, deu o que fazer, porque, enfim, ele não deixou o telefone, quem o atendeu na hora não estava na unidade escolar quando ele chegou no momento, não pegou o telefone e, assim, como é que eu poderia dizer? Ele falou de um jeito como se nós tivéssemos que passar material para ele, e depois que eu entendi que era a escola dele que deveria nos enviar o material, tudo bem, a escola enviou, certo? Mas seria interessante que a escola enviasse também, obedecendo à agenda da outra escola, porque a gente combinou com os outros alunos um dia de entregar material. Então, assim, que casasse bonito as coisas, ainda mais nesse período, como você já mencionou ainda há pouco, todo e qualquer registro bem feito é uma arma de proteção a nosso favor, porque nunca se sabe as alegações que virão depois. Por exemplo, ele pegou material ontem e vai vir o fechamento do bimestre, não sei que nota vai ser atribuída a ele. Então, assim, eu preciso me resguardar de que estou entregando material para ele, nós fizemos tivemos o cuidado de anotar, ele está assinando, está recebendo, mas, assim, a família precisa estar mais de perto e, assim, eu senti falta de formalidade mesmo no processo, é isso. Ângela, nesse ponto você realmente tem razão. Como a situação não tinha sido pensada, né, porque as coisas estão sendo pensadas conforme elas estão acontecendo. E isso eu queria que vocês tivessem essa condescendência com a gente, até com a SEDUC. Porque conforme as situações acontecem, é que vem as soluções ou o formato que a gente vai resolver. Então, possa ser um descuido nosso e da SEDUC a questão de não ter formalizado isso por escrito, mas está bem anotado aqui, nós vamos fazer essa formalização, mesmo porque se isso continuar nesse formato não presencial, esse aluno vai voltar várias vezes à sua escola para pegar esse material, né? Você já sabe que você tem esse caso. Eu te agradeço pela sua exposição aqui desse caso, porque às vezes alguma escola ainda não tinha se atentado, mas pode acontecer, né? Porque os meninos às vezes mudam e de repente a escola vai se ver nessa mesma situação que você. Obrigado, Ângela, e o que depender da gente aqui, vamos tentar formalizar isso com detalhes para vocês, tá? Só, Cibele, acrescentando aí, já diante do depoimento da colega, ficou uma dúvida.
Sim, no caso, a escola de origem dele manda atividade para outra escola, a escola imprime, recebe, aí tem que, tipo, escanear para mandar para outra escola, para que os professores dele mesmo corrijam? Sim, se caso esse aluno, né, ela vai ter que receber, e é interessante essa pergunta, obrigada, Evanice, porque a escola vai precisar guardar isso, né, de alguma forma, para depois repassar o documento em si para a escola de origem, mas é isso mesmo, né, o aluno vai utilizar a escola portal, vou chamar vocês assim, né, a escola que está no município do menino, para ser a ponte entre ela e o aluno. Tá? Isso pode acontecer com qualquer um de vocês. Quando o aluno da gente, né, às vezes está aqui e mora em outro local. Então, na verdade, seria a união da gente, uma escola pela outra, tá? Então, eu peço essa compreensão de vocês. E a gente já está fazendo isso mesmo, né, Vanise? Vamos fazer para a escola vizinha. Mas é isso, gente. Mais perguntas? É importante, né, o escanear e mandar, porque quem tem que avaliar é a escola de origem, porque se não foi aqueles professores que enviaram o material e não conhece aquele aluno, às vezes fica difícil de acompanhar, né, o desenvolvimento dele, né? De repente, o escanear e enviar por e-mail, né, é interessante. Tem que... O procedimento é esse mesmo que Ivanísia relatou. Peço que vocês guardem esses documentos muito bem guardados, esse retorno, essa entrega, né? Pega a assinatura desse aluno, se resguarde com relação a isso. E é hora da gente dar as mãos nesses casos, né? De eu ser uma escola que ajuda a outra escola. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Se não tiver, eu vou fechar aqui, agradecendo a presença de cada um de vocês e colocando novamente toda a equipe, né, da assessoria pedagógica. Isso inclui também a inspeção, né? A Patrícia está aqui, que já foi parte da inspeção. A gente está aqui à disposição. A única coisa que eu quero de vocês é que vocês também saibam que a gente estamos perdido no processo também. Então, quando a gente não sabe, foi a fala do Adolfo, nós vamos buscar na SEDUC, né, que eles vão nos dar a diretriz, a orientação, que foi o caso que Evanise, eu lembro de Evanise perguntando isso na primeira web, e ela perguntou novamente, mas a fala da Patrícia ajudou muito, que realmente pode acontecer essa solicitação, que era uma coisa que eu não estava atenta, né, para mim a SEDUC fez uma orientação que talvez eles não tivessem nem essa malícia, e que a inspeção tem. Então, todos nós estamos à disposição de vocês, supervisão, assessoria de currículo, pessoal, só para deixar vocês mais tranquilos, a assessoria de currículo está trabalhando aqui, preparando materiais para o segundo bimestre já, tá? E preparando também para o fundamental. Nosso intuito aqui é ajudar, nada que sair daqui é obrigatório, mas se a escola precisar, faltou professor, eu não tive, o professor não deu tempo, está pronto lá, de acordo com o que prega a BNCC, as diretrizes da educação, né, que a gente segue aqui no Tocantins, e tudo que é normativa. Isso a gente está pensando em ajudar, é a forma que a gente tem de ajudar, tá? No mais, bom trabalho. Qualquer coisa, entre em contato, solicite, não importa a hora, tá bom? A gente está à disposição. Não quis perguntar aqui, quer perguntar no privado, tem coordenadores que falam comigo no privado, e só não respondo se eu estiver muito ocupada, depois eu volto a responder. E assim é toda a equipe, tá, pessoal? Que vocês estejam com o Espírito Santo, né, que fiquem abençoados, que façam um conselho maravilhoso, e a missão de vocês é não deixar o trabalho da escola ser apagado. E que eu sei que é uma missão árdua, porque vão entrar em conflitos de aluno que não entregou, de aluno que entregou, né, mas não desperdicem os 30 dias que vocês trabalharam presencialmente e mais esse que vocês correram fazendo não presencial, tá? O trabalho de vocês é lindo, que vocês estejam muito abençoados. Gente, tchau, fiquem com Deus.